O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Arthur Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral. Ele vai falar para a gente sobre o foro privilegiado. Bom dia, doutor Arthur. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por ter aceito, o convite para participar. Bom dia, é um prazer falar com as amigas e amigos da TV Alesp. Doutor Arthur, para a gente começar a entrar, para o telespectador entender um pouco, uns falam foro privilegiado, mas legalmente falando chama-se foro por prerrogativa de função. O senhor poderia estar explicando o que seria isso? Então, foro por prerrogativa de função significa que determinadas autoridades públicas, aí, em virtude do cargo que ocupam, devem ser processadas em certas instâncias. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente da República, por exemplo, são processados perante o Supremo Tribunal Federal. Prefeitos são processados perante o Tribunal de Justiça do respectivo Estado. Agora, em virtude aí de grandes discussões que são travadas, o que o Tribunal, aí o Supremo Tribunal Federal decidiu é que, para que seja válido esse foro por prerrogativa de função, o motivo do processo tem que estar relacionado ao exercício do cargo. Se não estiver relacionado ao exercício do cargo, não se aplica. Entendi. Agora, doutor, a população de forma geral fica, Jeremias aqui falando, fica às vezes em dúvida, esse foro privilegiado, ele poderia comprometer, por exemplo, a própria Constituição que diz que somos todos iguais perante a lei? Por que ele existe, esse foro privilegiado? Por que ele foi criado? Na verdade, Jeremias, determinadas pessoas estão mais expostas a um processo judicial. Então, vamos pensar o seguinte, tem o caso, por exemplo, da imunidade até do vereador. O vereador tem imunidade aí para os seus atos e palavras. Embora ele não tenha um foro por prerrogativa de função, ele tem a imunidade, que é uma forma de proteção. A prerrogativa, o foro por prerrogativa de função é uma proteção em virtude do exercício do cargo que, a rigor, não é para o beneficiário daquele foro. Na verdade, é para a proteção de toda a sociedade. É para que, por exemplo, deputados federais, para que autoridades públicas que têm esse foro privilegiado, para que elas não tenham medo de exercer as suas relevantes funções, para que elas não se sintam desprotegidas. Então, a gente fala em isonomia, Jeremias, em tratar igualmente os iguais na medida de suas igualdades. Como o peso da atuação dessas autoridades públicas é maior e o risco que essas autoridades têm de processos é maior, isso é uma proteção, a rigor, para beneficiar toda a sociedade. Como é que se exerce essa proteção na prática, doutor? Porque, em geral, a população vê na imprensa o seguinte, tem foro privilegiado, então só pode ser julgado pelo STF, né? Mas não é só isso, né? Não, na verdade, vamos pegar aí esse caso recente, aí tem, por exemplo, uma deputada federal neste momento, não vamos citar aqui o nome, mas as pessoas sabem, que isso é uma notícia que tá vindo à mídia, uma deputada federal nesse momento que está sendo acusada aí de um crime de homicídio, né? Uhum. Então, aí que tá, ela vai ser processada aonde? Muito provavelmente, aí, por se tratar de um crime comum, ela vai acabar, que não tem qualquer relação com o exercício do mandato, ela vai ser processada em primeiro grau. Outra questão, está sujeita também a um processo de cassação no âmbito da Câmara dos Deputados. E essas suspeitas aí ficarem mais robustas, o que vai acontecer é que vai sofrer um procedimento de cassação, vai certamente perder o mandato de deputada federal. Então, é importante deixar claro para a população que, primeiro, que isso às vezes é bom, às vezes é ruim. Vamos pegar aí uma pessoa que seja condenada em primeiro grau de jurisdição, depois do primeiro grau vem o segundo grau e aí depois ainda tem recurso para tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa que já é processada direto no Supremo Tribunal Federal
Quando ela é condenada, já não tem mais recurso nenhum, já vai para aquilo que a gente chama de trânsito em julgado, significa que ela não tem mais para onde recorrer. Se por exemplo, tiver que ser presa, vai ser recolhida presa, enquanto em alguns casos, em muitos casos, quem recorre da primeira para a segunda instância recorre em liberdade. Então, nem sempre é bom para quem é o beneficiário desse foro por prerrogativa de função. Ô, doutor, o foro por prerrogativa de função, ele só existe no Brasil ou em outros países também tem essa diferenciação de julgamento por de parlamentares? Não, existe em outros países, mas aqui a utilização é maior, por isso que está sendo mais alvo de crítica, mas existe em outros países, essas prerrogativas dos cargos aqui, elas são mais presentes do que em outros sistemas. Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma amiga que era juíza num tribunal internacional, ela não tinha carro à disposição, ela não tinha funcionário para levar ela para casa à disposição. Então, aqui no Brasil, a gente tem aqui um exagero, vamos dizer assim, nessas garantias inerentes aos cargos públicos. O senhor falando em exageros, né? Desde outubro, teve um senador que entrou com um projeto de lei que tramita e está parado na Câmara Federal para ser julgado. Um projeto esse que diminui, né, os cargos que diminuem os cargos públicos de prerrogativa de função e de julgamento. O senhor acha que depois, que hoje está muito pelo que o senhor mesmo disse no caso dessa deputada, então levantou-se de novo o foro por prerrogativa de função. O senhor acha que agora esse projeto vai ser julgado? Eu acho que é importante, eu acho que o foro por prerrogativa de função, ele precisa ser claramente descrito para as circunstâncias que são importantes para o cargo. Ele não pode ser o que a gente chama de vulgarizado, né? Utilizado para a pessoa se esconder do braço da justiça. A pessoa que está sendo processada, por exemplo, a gente já teve caso até, para a gente lembrar aqui, de pessoas que quase foram nomeadas para justamente ter esse foro por prerrogativa de função para fugir da atuação da justiça. Isso não é incomum. Então, a gente precisa limitar, sim, e de uma forma geral, reduzir os benefícios. Aí, o Jeremias falou da isonomia, da igualdade entre as pessoas. A gente precisa igualar mais os nossos representantes públicos, as nossas autoridades públicas, do restante da sociedade. Por exemplo, agora, em época de pandemia, o que se discute é a questão que o assalariado normal está tendo a sua jornada de trabalho reduzida com redução de salário. Teve gente que teve contrato de trabalho suspenso, não está conseguindo ganhar dinheiro, enquanto que tem autoridades públicas que estão em home office e, às vezes, o home office não consegue ser bem realizado e recebendo exatamente a mesma coisa que ganhavam enquanto estavam trabalhando. Essas desigualdades aí precisam ser revistas. Inclusive, já que o senhor citou também, inclusive casos de afastamento, né? Por exemplo, até de juízes e desembargadores, quando afastados, continuam muitas vezes recebendo os proventos, né, doutor? Então, esse também é um outro caso. Então, não tem uma conexão direta, mas, enfim. Você falou desse caso, agora a gente teve um caso recente aí de um desembargador que se comportou de uma forma absolutamente incorreta, que está afastado respondendo ao processo, mas está recebendo, e está recebendo a mesma coisa que ele iria receber. Então, será que isso é verdadeiramente uma punição, ou será que ele está tendo mais tempo agora para caminhar na praia? A pergunta que fica, né? Não, desculpa. Oi. O senhor acha que a experiência que o senhor tem vai acontecer alguma mudança? Ou, como sempre ocorre, a coisa vai até abaixar a poeira e vai continuar com a mesma situação? Acho que a gente está chegando num momento que precisa de uma reforma constitucional, né?
o país pede, conforme vem vindo as atualizações, a gente pede, né? O povo brasileiro pede uma reforma constitucional justamente para a gente caminhar mais o quê? Como fala o artigo 5º da Constituição, caminhar para a igualdade entre as pessoas. Qual que é a sua visão, na experiência que o senhor tem? Eu acho que a gente está caminhando, está melhorando. A situação já foi muito pior. Mas, por exemplo, a gente estava falando de remuneração aí de desembargador. Parece que houve aí recentemente uma orientação do Conselho Nacional de Justiça para o pagamento das férias de magistrados em pecúnia. A justificativa, e magistrados, a gente está falando de desigualdade, magistrados aí tem 60 dias de férias por ano, tem o dobro das férias que os demais trabalhadores brasileiros têm, e a justificativa é que, como é um trabalho estressante, essa função de julgar, que eles têm que descansar mais para... tem problema psicológico e acaba refletindo no mau julgamento dos processos, né? Então, não tem sentido ficar pagando férias de magistrado em pecúnia. Eu acho que a população já vem ficando mais alerta para isso. Isso acontecia antigamente, ninguém ficava sabendo. Hoje as coisas estão mais transparentes e as pessoas estão exigindo maior igualdade e não estão tolerando esse tipo de vantagem. Doutor, só para ficar clara a questão das PECs, né? Eu tenho aqui, estou fazendo uma rápida pesquisa, nós tivemos a PEC 333 de 2017, que fala disso, né? E temos aqui uma outra notícia da PEC, que é parada há 7 anos, enfim, e fala da PEC 10 de 2013. Como é que está essa relação em relação às propostas de emenda constitucional? O que está valendo? Bom, precisa ter vontade política, e isso aí é um assunto espinhoso, né? Quando a gente fala em redução de prerrogativas, não dá para reduzir prerrogativas no judiciário sem reduzir do legislativo, sem reduzir do executivo. Tem que reduzir as prerrogativas para todo mundo. Uhum. E aí isso significa cortar na carne. Então, nem sempre estão dispostos a cortar na carne. Para isso precisa ter muita pressão popular, porque a vontade política muitas vezes vai na contramão dos anseios da sociedade. Por isso que a sociedade precisa exigir dos seus representantes que façam a sua vontade nas casas legislativas. Mas, de qualquer forma, doutor, minha pergunta é assim, qual é a PEC que o senhor falou no início que foi aprovada uma PEC, né? Está valendo essa questão do foro privilegiado de ter estrita conexão com o cargo ou não está valendo? Porque são várias PECs, né? Não, isso aí foi uma interpretação, Jeremias, do Supremo Tribunal Federal. Não foi PEC, correto. O Supremo Tribunal Federal, quando estava julgando um caso específico, disse o seguinte: esse foro por prerrogativa de função, como o nome é prerrogativa de função, ele tem que ter relação com a função. Se o sujeito comete um crime comum que não tem nada a ver com a função, não é correto ele se valer do foro de prerrogativa de função neste caso. Então, foi nesse sentido, uma interpretação do Supremo Tribunal Federal ao texto constitucional. Mas aí, entendi. Mas aí o correto, para ficar bem estabelecido, seria uma proposta de emenda constitucional, que aí até iria detalhar mais, né? Apesar que uma decisão do Supremo tem força, mas pode ser ainda, pelo que eu estou entendendo, objeto de recurso, enfim. Com certeza, estando no texto constitucional de forma clara, fica melhor. Agora, já existe essa interpretação, porque o julgamento do Supremo diz uma linha geral que o juiz vai ter que interpretar em cada caso concreto. E aí, tendo campo para interpretação, cada um pode interpretar de uma forma. Se está mais claro no texto constitucional, fica mais fácil e gera menos dúvida. Doutor, a gente está em ano eleitoral. Se um político, por exemplo, ele tem um processo que ele já não está mais no cargo, mas o processo ainda está em curso, ele poderia se eleger? Como é que funciona um caso assim? Não, pode se eleger. Existe o princípio constitucional da presunção de inocência. No registro de candidatura, precisa juntar uma série de documentos e o que a gente chama de certidões de objeto e pé dos processos que estejam em andamento. E aí, por exemplo, se tem uma condenação de primeiro grau,
ela não gera inelegibilidade, só vai gerar inelegibilidade se for uma condenação de segundo grau em alguns crimes, em determinadas ações de responsabilização por ato de improbidade administrativa, ou seja, em casos específicos. Via de regra, o sujeito que está sendo processado pode ser candidato normalmente. Doutora, nós estamos em anos de eleição, né? E a gente sabe que teve várias mudanças no Código Eleitoral. O senhor poderia estar falando para o telespectador quais as mudanças, o que vai ter de novidade, as mudanças que esse ano vão ser exigidas e vão ser também muito supervisionadas, né? Porque ainda com a tecnologia à tona, que é a mil, e a gente no isolamento social, um ano anormal da eleição. O que vai mudar e o senhor acha que vai mudar para ficar? Bom, primeira mudança enorme no calendário eleitoral, né? Hoje começam as convenções partidárias, já tem partido fazendo sua convenção para a escolha de candidatos. Essas convenções vão até o dia 16 de setembro. O registro de candidatura pode ser feito até o dia 26 de setembro. 27 de setembro começa a propaganda eleitoral. Primeiro turno no dia 15 de novembro, segundo turno no dia 29 de novembro. O que eu acho que vai pegar de mudança dessa eleição para as próximas eleições, a tendência de uso maior de internet, reuniões virtuais, e a propaganda eleitoral na internet tende a ser muito mais importante, porque tem gente que está com medo de sair de casa, tem gente que vai ter medo de votar, tem gente que tem medo de receber candidato. O que os candidatos que estão percorrendo as ruas, aí os pré-candidatos que já estão andando na rua têm me dito, é que antes as pessoas, você passava na frente da casa da pessoa, a pessoa te chamava para entrar, para tomar um café, agora ela te cumprimenta da porta de casa, à distância, dá um tchauzinho para você, porque nesses tempos de distanciamento social, está todo mundo se poupando, todo mundo com medo e querendo se preservar aí da Covid-19. Pois não. Doutor Arthur Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, que é sempre colaborando aqui com o jornal e da Rede Aleste, também nos programas. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade e um grande abraço a todas e a todos. Obrigada, doutor. Tenha um bom dia. Bom dia.